É uma grande alegria receber você aqui no mais um episódio do Domcast, uma realização da Dom de Deus Produções. Prazer enorme, eu sou Elias Rodrigues e sempre é uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco mais esse episódio. E olha, esse episódio promete muitas emoções, testemunho profundo e principalmente exemplo de vida de como você deve viver com o Cristo ressuscitado e principalmente com aqueles que o nosso Senhor nos convida como exemplo para nós continuarmos seguindo nesta caminhada de fé e peregrinos nesta terra. Antes, quero agradecer os nossos apoiadores, né? Através deles que fazemos este trabalho que nos ajuda a evangelizar e chegar até você, que é a Loja Cheia de Graça, artigos católicos e devocionais que sustentam sua caminhada. Temos também a Catholic Lovers, vestindo com orgulho a identidade católica, e Júlia Cortez Fotografia, eternizando momentos com fé e beleza. E se você tem interesse também de apoiar um dos nossos episódios, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais, no Instagram, @DomDeDeusProduções. Tem toda uma equipe lá para poder receber você, te responder e também te auxiliar, tirando todas as suas dúvidas e nos ajudar a evangelizar. Inclusive, o nosso convidado de hoje também está com uma camisa feliz, sou feliz por ser católico, pela Loja Cheia de Graça, que é o nosso convidado Tiago. Tiago, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Domcast, Tiago. Eu que agradeço, Elias, pela oportunidade, de poder partilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa missão e vocação. Legal. O Tiago, ele é da Ordem Terceira do Carmo, né, Tiago? Isso. Hoje ele vem compartilhar um pouco da vida dele, pessoal, como consagrado, né, como um servo de Deus, e também os testemunhos de vida, que é muito profundo e muito espiritualista, né, Tiago? Me diz uma coisa, Tiago, até para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, conhecer quem é o Tiago. O Tiago tem 39 anos, né? Meus pais, José Almeida Irmão e Maria Hilda Almeida. Sou caçula e sou muito feliz por ser católico, por participar ativamente na igreja, no Ministério de Música. A missão que Deus vai confiando a cada um de nós e a alegria também de se colocar a serviço, mas também ser canal da graça de Deus na vida dos nossos irmãos, né? É uma pessoa simples, que gosta de cantar, que gosta de ajudar, que gosta de servir e ama muito o que faz. Que legal, Tiago. E, Tiago, é muito bonito, né? Quando você fala, sou caçula, né? Você fala, você é o mais novo dos irmãos. Vocês são em quantos, Tiago? Nós somos em três. São em três. Três irmãos. E todos, inclusive, caminhando juntos. Isso. Né? Nessa isso. caminhada de fé, né, Isso Tiago? mesmo. E me diz uma coisa, até para nós, né, nos conhecemos um pouco melhor, né, um pouco mais profundo, Tiago. Tiago, como que começou a sua caminhada com o nosso Senhor? Como foi o chamado que Ele fez a você? Certo. Ainda muito pequeno, estava com 6 anos de idade e a minha mãe, né, foi participar de um grupo de oração pela primeira vez e Deus já havia revelado a priora naquela época. Hoje ela é priora, na época ela era coordenadora do grupo de oração. E Deus tinha tocado que apareceu uma senhora que estava sofrendo de ansiedade, de síndromes do pânico, e que ia aparecer com 3 filhos. E assim foi. Então foi a partir daí, daquela noite que nós fomos participar do grupo de oração, que eu comecei a caminhar na igreja. Ainda muito pequeno, claro, não tinha noção nenhuma, ia mais para fazer bagunça, ficar correndo, como é as nossas crianças hoje. Nas nossas comunidades, grupo de oração, e isso é normal, que é por aí que as crianças têm que começar a caminhar para começar a pegar gosto e começar firme na caminhada de fé. Então foi por aí que eu comecei a caminhar junto com meus irmãos e com a minha mãe, desde pequeno, na igreja. Que legal. Foi a coordenadora que teve essa visão profética? Isso, que Deus tocou no coração dela e mostrou que apareceu uma senhora com 3 crianças. E no caso, essa senhora com as 3 crianças era a sua mãe e vocês? Isso mesmo. Olha A minha só. mãe, Maria Hilda, eu, Tiago, minha irmã Camila e meu irmão Carlos. Até Nós então 3. vocês não eram de igreja nem nada. Nada, nunca tinha ido. A partir dessa situação, dessa dificuldade de síndrome de pânico,
que Deus tocou no coração da minha mãe e também falaram para ela, ó, vai lá que tem um grupo de oração, que elas vão rezar por você, que vai te ajudar nessa caminhada e a se libertar dessa situação que você está vivendo. Então foi a partir daí que nós começamos a dar os nossos primeiros passos na Igreja Católica. Olha só, então, ou seja, através de uma enfermidade, de uma dificuldade que o Senhor revelou ali, para que vocês pudessem ter um encontro com Ele. Isso, para ter esse primeiro processo de cura e o processo de conversão, né? De fazer a experiência do amor de Deus, no caso, na vida da minha mãe, porque a gente ainda é muito pequenos, claro, nós 3 pequenos, né? Mas foi a partir daí que a minha mãe foi se sentindo tocada, curada e começou a caminhar e não largou até hoje. Continua firme, graças a Deus. Que legal. E como que foi, Thiago, nesse processo, né? Que a sua mãe, ela começou a caminhar ali, o seu pai também estava junto ou não? Não. Foi só sua mãe mesmo, né? Isso. Neste período, né? Isso. E como que foi esse processo de engajamento que você lembra, né? Desse primeiro amor, nessa primeira caminhada com o nosso Senhor, Thiago? Então, eu lembro que a minha mãe chegou muito crua, podemos dizer assim, né? E a cada passo nesse processo de cura e libertação, ela foi também encontrando a vocação dela, a oração, ministério de intercessão, e ela foi convidada. Então, ela sempre pegou muito gosto de rezar, ela se identificou. Até hoje ela é casada, claro, mas ela disse que se tivesse sido chamada, se não tivesse sido chamada ao matrimônio, ela entraria para ser religiosa, para buscar uma vida mais de oração profunda, no caso as monjas, que a gente conhece, né? Mas, como casada, ela também pode ter esse momento dela de espiritualidade, de uma oração mais profunda e de intercessão, no qual ela faz até hoje, né? E a gente, como criança, foi pegando gosto de caminhar no grupo, mas também caminhar na igreja, participando mais ativamente nas Santas Missas, né? Porque ali o grupo de oração não era numa paróquia, o grupo de oração era na casa da coordenadora. E aí a gente também foi dando passo a passo na igreja, e aí a gente, como criança, vai pegando gosto pela catequese, aí vê o outro sendo coroinha, você também quer aprender, fica curioso como é que é as coisas ali no presbitério, e vai aprendendo, e nesse passo que a gente foi pegando gosto e se envolvendo. Quando vê, a gente já está nas pastorais, ministério, e vai ajudando a servir com muita alegria e dedicação, né? E nesse período, a coordenadora do grupo acompanhava vocês, Sim, ou não? sim, acompanhava, sempre muito presente e até hoje, né, a gente está sempre junto nos trabalhos pastorais, na missão, na evangelização, né, de criar projetos e ideias e caminhar junto, né, se fortalecer junto. Isso, eu vou fazer 40, já tem 36 anos. 36 anos. Isso, 36 anos junto. Tanto a coordenadora, que hoje, como eu disse, ela é priora, e as filhas dela também que estão envolvidas na música, né? Legal. Até mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando, né? A gente vai chegar nesse ponto. Tá. O que significa priora, Thiago? Priora, de uma maneira mais simples da gente entender, é aquele que está à frente de um grupo, no caso, no grupo da Ordem Terceira, que são leigos consagrados carmelita, né? Que depois a gente pode partilhar melhor sobre isso. Ela, então, é responsável, né? Como se fosse uma coordenadora pastoral, coordenador do apostolado ou de um ministério de música, o líder, aquele que ajuda a impulsionar aquele grupo para poder caminhar, né? Junto na Ordem Terceira, no carisma, ali com os outros irmãos e toda a delegação que faz parte. Ela é representante do delegado provincial no nosso grupo da Ordem Terceira. Delegado provincial é um frei carmelita, né? Que não pode estar presente, porque são vários sodalícios, várias ordens terceiras espalhadas pelo Brasil. No caso, ela é a presença dele no meio do nosso grupo da Ordem Terceira carmelita. Legal. E naquela época, ela não tinha a Ordem Terceira, ou já tinha? Tinha, não ali em Sapopemba. A Ordem Terceira era mais nos centros da cidade, né? No caso, como a gente conhece aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem na Bela Vista, na Basílica do Carmo, na Martiniano de Carvalho, e tem também ali que a gente chama a Ladeira, que é a Igreja do Carmo, lá do Poupatempo da Sé, ali a Catedral. Então ela participava da Ladeira ali da Igreja do Carmo, do lado do Poupatempo. Ela não era priora, ela era uma membra da Ordem Terceira. E aí sentiu esse chamado para
trazer para as periferias, né? Porque até então não tinha, né? Que legal. Na época, ela era já membro ali, né? Então, ela Isso. participava no centro e lá na Sapopemba era apenas a coordenadora ali, né? Isso, do grupo de Do grupo de oração, oração. mas ainda ela não havia fundado a Ordem Terceira na periferia, em Sapopemba, né? Que aí veio o chamado, né, esse desafio de trazer mais um grupo ali, né? Das pessoas que às vezes muita dificuldade, não conseguia até o centro, às vezes a idade, né? E aí ela, graças a Deus, abraçou esse chamado e hoje somos mais de 30 irmãos na Ordem Terceira, né, em Sapopemba, né? Legal. E como que foi o início da caminhada de vocês, Thiago? Porque o Thiago estava compartilhando, gente, que inclusive a sua mãe, os seus irmãos, todos fazem parte da Ordem Terceira, né? E vocês Isso. têm um ministério de música. Como que vocês sentiram esse chamado de responder? Porque é um carisma, né? É um carisma que, pela Ordem Terceira do Carmelo, que vocês vivem, né? Como que foi unir toda a família para viver este carisma, Thiago? Então, não teve a dificuldade, em que sentido? Porque a gente já caminhava junto na igreja. Aham. Caminhava não, caminha, né, ainda, né? E então, a minha irmã no teclado, meu irmão no sax, eu cantando, as filhas da priora, uma toca e canta, a outra canta. Então, acabou, a única coisa que a gente uniu foi se identificar com o chamado, que é, no caso do carisma específico dos carmelitas, como cada ordem tem o seu carisma. Aham. Então, que é a oração, contemplação e a ação. Então, a gente abraçou, né, esses 3 pontos fundamentais para a vida de um carmelita, né? Trabalhos sociais, que a gente já faz, a evangelização através da música, ajudar as pessoas a orar, porque quem canta reza 2 vezes, Santo Agostinho nos diz isso, e a Aham. contemplação dos seus momentos que a gente precisa se recolher, contemplar a vida de um santo, estar em mais intimidade profunda com Deus, que isso é necessário, né? Porque a gente precisa se fortalecer para a gente ir para a missão, para levar as pessoas à oração, a rezar. Você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar preparado, ter combustível para poder oferecer aquele que precisa, né? Então a gente apenas se coloca como canal da graça na vida dos irmãos. Então, quando foi esse processo de abrir a Ordem Terceira, ser reconhecido pela Santa Sé, porque tem todo um processo, a gente teve um apoio muito grande, que foi o bispo daquela época, que era o bispo da região Belém, Dom Pedro Luiz Stringini, que hoje ele é bispo de Mogi das Cruzes. Então ele ajudou nesse processo de, na casa da priora, abrir uma comunidade, uma capela, em cima da casa dela. E ali Uau. ele deu apoio, autorizou colocar o Santíssimo Sacramento, e ali naquela comunidade aconteceu vários batizados, casamento, crisma, grupo de oração, trabalho social de ajudar os mais pobres que batiam na porta pedindo um alimento, e todo um trabalho de uma comunidade, todos os dias com oração, e então era uma comunidade bem fervorosa. Eu falo então era porque o pároco nos chamou para subir para a comunidade, para fazer parte da paróquia. Então a gente saiu ali do espaço onde era a casa da priora e a gente foi para a paróquia para ajudar nos trabalhos lá em cima, avivar mais a comunidade, trazer mais espiritualidade, porque o padre estava precisando desse apoio pastoral, social e também espiritual. Então a gente abraçou e aceitou esse chamado, mais um chamado que o padre nos fez de poder caminhar junto com a paróquia São Sebastião, que no caso eles não são carmelitas, eles são padres combonianos, né? O fundador São Daniel Comboni. Então nós ajudamos nessa questão de ajudar o povo a entrar numa espiritualidade, numa comunhão mais profunda com Deus e o trabalho social que é fundamental, né? Na nossa vida de cristão, né? Que vale a Legal. pena. E Thiago, teve algum momento da sua vida, até chegar neste momento, que mais te marcou? Que Jesus, ele agiu na sua vida, na vida da sua família, que ficou marcado, né? Ou alguma graça que ele realizou ali, que você fala, nossa, que você, todas as vezes que você reza, você vive esse carisma, né? Esse profundo carisma, porque é um carisma muito forte, né? E muito profundo, que você lembra, que você associa, Thiago? Tem nas primeiras novenas de Nossa Senhora do Carmo que a gente começou a fazer, eu não era leigo consagrado carmelita. Logo que fundou a comunidade, eu já não entrei para fazer o passo a passo e seguir como leigo consagrado carmelita. Eu dei um tempo, né, para pensar, para ver se era aquilo que eu queria, se era de fato o que eu queria caminhar com eles, né? Então, os momentos mais fortes e profundos
foram na novena de Nossa Senhora do Carmo, que é um momento forte, né, que Nossa Senhora toca o nosso coração, que é um amor que a gente não consegue explicar, amor de mãe. Então aquilo foi queimando meu coração. Estar apaixonado por Nossa Senhora. Então, a Ordem Terceira, Nossa Senhora do Carmo, foi tocando cada vez mais e aí me dando um incentivo para também abraçar essa causa, esse carisma e poder levar, colocar no mundo também, né? Porque a gente sabe que o leigo consagrado tem os leigos que estão no seu dia a dia, que pode casar, que é no nosso caso. Uhum. A gente pode levar o carisma onde a gente for, na escola, no trabalho, enfim. A gente é livre para evangelizar. Agora tem também aquelas comunidades de vida que já vivem junto, que no caso são os freis e as religiosas, que estão 24 horas junto, né? Que a gente fala que o primeiro grau da ordem são os freis e os padres. O segundo, as monjas, e o terceiro somos nós, leigos, né? Consagrados àquele carisma. Deonianos, franciscanos, aí vai, né? E então, o que sempre me tocou foi o amor de Nossa Senhora. Sabe aquele amor que queima, que você fala assim, olha, explica. Por mais que eu pudesse falar para você, eu acho que estaria incompleto. Não estaria me expressando da maneira que seria, né? E então, a partir daí que eu fui sentindo esse chamado. Nossa Senhora chamando para fazer parte da Ordem Terceira. Legal. E nesse processo, Tiago, que você foi o seu chamado, né? Enquanto isso, a sua mãe, até mesmo os seus irmãos, eles também tinham esse chamado simultâneo ou cada um foi no seu tempo? Eu e minha irmã fomos depois. A minha mãe que foi a primeira. A mãe foi a primeira. Logo quando abriu. Porque ela já fazia o processo de trabalhar de servir como intercessora no grupo de oração. Então, para ela se identificou muito o carisma carmelita. Então, logo de início, quando a priora trouxe, fez o convite, eles abraçaram. Então, depois, quem foi? Eu, minha irmã e meu pai veio depois. Né? O pai veio por último. Seu pai veio por Veio último. por último. Você pode acha até interessante, teve um congresso carmelita agora, há pouco tempo, em Aparecida, a presença das mulheres são muito mais, né, na Ordem Terceira, porque a Ordem Terceira tem além Brasil, né, são vários sodalistas, e tem muito mais mulher do que homens. É claro, tem uma porção boa de homens, mas as mulheres ainda tá ali os 80%, 90%. São bem maiores, né, Thiago? Mas é bonito de ver quando a família carmelitana se reúne para rezar, cantar. É claro que as realidades às vezes é diferente. Um grupo passa mais dificuldade que o outro, né? Então, mas isso não desanima no sentido de evangelizar, de buscar meios para aqueles que estão passando necessidade, no sentido igual a gente faz o trabalho social no Buraco do Tatu. Nós estivemos agora fazendo a festa das crianças. O padre foi celebrar a missa lá no meio, né, dos barracos. Então, levar alegria, evangelizar, ajudar da maneira que pode, ajudar a melhorar a questão do esgoto, do espaço ali onde vivem, as mães que têm crianças pequenas ou que estão grávidas, isso toca muito no nosso coração, né? E faz com que a gente se fortaleça no chamado que Deus nos fez, né? Então, essa é a nossa missão, da Ordem Terceira em Sapopemba. Claro, cada uma tem a sua forma de trabalhar na área social, de evangelizar. Então, isso enriquece e vê como que vale a pena ser católico, como vale a pena ser carmelita e deixar Deus nos conduzir, né? Porque o nosso eu tem que ser, como diz o Padre Zezinho, né? Usar um pouco menos a palavra eu. E é isso, porque ali a gente está deixando simplesmente Deus nos usar para que a obra possa acontecer. Que legal, legal. Realmente é muito profundo, né? Inclusive, nesse deixar Deus nos usar para que a obra do Senhor possa acontecer, você teve uma experiência ou até mesmo uma intimidade com São Padre Pio, né, Tiago? Nessa experiência de fé e de profundidade, que também depois teve também como Santa Teresinha também, que é uma das formadoras, né? Sim, sim. Do próprio Carmelo, né? Sim. Como que é hoje um irmão viver, né, dessa formação de Santa Teresinha, né? Porque também tem também a questão do escapulário, que tem na ordem carmelitana não só apenas uma simbologia, mas também tem uma espiritualidade por trás. Como é você viver esses carismas carmelitana através das intercessões desses grandes santos? Então, são santos maravilhosos, né? E é de uma profundidade imensa. Então, a gente começa a analisar a história de vida através de filmes, livros, né, relatos, né, e até mesmo
filmes que a gente consegue se colocar, às vezes, na situação. Como que seria se fosse eu lá? Será que eu ia aguentar, né? Será que eu ia desanimar? Então, eles são estímulos para a nossa caminhada de fé, de ver o quanto eles foram provados, tentados, como São Padre Pio. É nítido, a gente vê várias provações, várias tentações que ele passou e que, às vezes, a gente reclama, né? Um, pode ser uma coisinha que a gente já está transformando num copo d'água, né? Já está reclamando. E a gente pode ver que a gente não passou nada, né, em relação ao que eles passaram. É claro que as realidades são diferentes, são outras. Mas se a gente olhar um pouquinho atrás, olhar e analisar o histórico de vida, né, todo o processo que eles chegaram a ser santo, são estímulos, são motivos para a gente pedir a intercessão deles, que nos ajude, que a gente se sustente para poder continuar a nossa caminhada, chamada a qual Deus nos fez, né? Mas para isso, para que a gente tenha esse sustento na nossa caminhada de fé, é a comunhão, é a oração, e é o que eles buscavam, né? Estar em comunhão com Deus, profunda com Deus, e buscar oração, porque sem uma vida de oração, a gente cai. É vazio, né? É oco. Então precisa, se quiser se sustentar numa caminhada de fé, a vocação matrimonial e a sacerdotal é a oração. A oração é a base de tudo na nossa vida. Sem oração a gente não dá um passo sequer, né? É igual o carro, né? O carro precisa de combustível. Sem o combustível, não anda, para. E é assim, vai se enfraquecendo. E assim é a nossa vida, né? Se não tivesse combustível, que é Deus na nossa vida, para nos sustentar, a gente cai. Cai mesmo. Inclusive, na sua família teve exemplos de testemunho através da oração da sua mãe em relação ao seu pai também, né? Isso. Pegando esse gancho da intercessão, né? Porque até as pessoas, nossos irmãos que estão nos acompanhando, a família toda do Tiago é uma família carmelitana, todos servem e bebem deste mesmo carisma, né, Tiago? Como que foi o caminhar para que a sua mãe pudesse unir toda a família, o seu pai, os seus irmãos e você? Foi através da oração, né? Como que foi a conversão, o caminhar de cada um deles? Então, no caso da minha mãe, ela já foi se identificando na questão da oração, como eu disse, da intercessão, né? Então, e ela foi aprendendo, colocando na sua cabeça, na cabeça dela, que cada um tem o seu passo, o seu processo de conversão. Muitas vezes a gente já quer trazer todo mundo, não é assim? A gente não teve nosso momento, nosso tempo de conversão, cada um vai ter o seu. Igual Santa Mônica com Santo Agostinho. Exemplo fantástico. Mãe e filho. Levou anos para que Santo Agostinho se convertesse e é esse santo maravilhoso, doutor da igreja, né? Bispo e doutor da igreja, e que é riquíssimo para a nossa caminhada de fé. E meu pai começou a caminhar, mas não era fervorosamente. Ia, né? Não era igual a gente que tinha compromisso, era responsável ali de estar ali. Ele foi depois da questão da bebida que ele começou a levar mais sério, né? A ver como eu, minha mãe e meus irmãos começou a caminhar firme, ele também foi sentindo aos poucos o toque de levar com mais firmeza, né? Com mais coragem, a passo. E aí, conforme a caminhada dele foi acontecendo, ele foi sentindo também um chamado para a Ordem Terceira. E meus irmãos, como já fazia parte do Ministério de Música antes que eu, então eles começaram também a ajudar nesse processo de evangelização através da música, né? No cantar, tocar, e é assim que eles foi sentindo o chamado e foi se encontrando o seu espaço. Porque a nossa igreja ela é rica, né? Tem espaço para todo mundo. Cada um com seu dom, com seu talento, né? E eu falo que os nossos dons, músicos, cantar, tocar, não é para nós. É para colocar a serviço do reino de Deus, né? E a palavra fala dos dons e talentos, né? Que a gente tem que colocar à disposição do reino de Deus. Senão, serão tomados, né? Exato. Porque não é para a gente se vangloriar, né? Eu sou bonito, eu sou bom, não. Que o nosso cantar, o nosso tocar seja para que o outro sinta o toque de Deus na vida deles, deixando a gente ser canal de graça, né? Porque senão nada acontece. É vazio, né? É sem espiritualidade, né? Exato. Você disse que quando o seu pai foi convertido, começou a caminhada, na verdade, né? E com vocês também, os seus irmãos já tocavam, né? Como que entrou a música na sua vida, Thiago? Na minha vida, através de ver eles tocar, né?
como eu não fazia parte, e eles começavam a tocar, também me senti tocado também, para participar através da música. Sempre gostei muito de cantar. Como a gente diz, cantava no banheiro, né? É, e aí, só que eu não pedi. As meninas, a filha da coordenadora, como moravam atrás da minha casa, elas viam, passava lá no corredor delas, eu via eu cantar. Então ela sempre precisou para fazer aquela questão que a gente chama de segunda voz, terceira voz. Então para que tivesse um grupo que pudesse abrir vozes, né? E aí elas me chamou. Aí a partir daí que eu fiquei com elas. Até hoje a gente já tá junto mais de 30 anos. 30 anos. Mais de 30 anos cantando e evangelizando junto nessa questão da música, né? Nos trabalhos que a igreja nos chama. E é uma alegria, né? Porque cantar liberta, né? Cantar cura, né? Que legal. A gente se sente tocado por Deus, né? Através do canto. E eu sempre procurei cantar. Nem sempre pode, né? Porque quando a gente está na missa cantando, servindo através da música, a gente tem que o nosso olhar sempre estar em comunhão com o do padre, porque qualquer situação ali que aconteça ou que ele precise, a gente está atento. Mas tem hora que o canto nos leva a fechar os olhos, a subir lá no Monte Carmelo, como diz, né? Para a gente se fortalecer e aí passa dentro de nós e chega ao coração do irmão. Isso é a unção que acontece. A gente sente e toca o coração. Por isso que às vezes chega um irmão e fala assim, nossa, eu senti uma unção através da sua voz. Aí eu falo, olha, não era não, era o Espírito Santo. Ele só me usou, eu só fui instrumento, só fui canal de graça. Porque se fosse o meu eu ali, nossa, ia ser algo, vocês iam sentir algo vazio. Mas através do Espírito Santo acaba conduzindo, né, Thiago? Tocando, né? Isso que a gente se sente feliz, né? Isso eu até uma vez falei, mãe, se eu deixar de cantar, eu acho que eu morro. Porque cantar é vida, né? Uhum. Cantar ajuda a gente a sair da depressão, né? Da ansiedade. Então, sempre quando a gente está... Eu tenho meus instrumentos, mecanismo. Quando estou em alguma dificuldade, ou cabisbaixo, tristeza, porque a gente é humano, bate. Sim. Eu sei minhas armas. Então, eu uso a música. E aí vai me trazendo eu de volta para a realidade, vai despertando alegria, aquele amor vai invadindo o coração. E quando vê, eu já tô na minha pessoa, que de fato sou eu, né? Então isso é muito bom, ajuda muito. A música é terapia, né? Exato. Inclusive, você tocou num assunto, né, que a música cura, né? E a música liberta também, né, Thiago? Sim. E aí você citou duas coisas muito interessantes, que a música cura e liberta. E o segundo ponto que você deu exemplo na questão da Santa Missa, né? De você estar ali naquele momento, porque é um momento litúrgico, de você estar prestando atenção ao sacerdote para que aquela oração, porque é uma unidade, né? Sim. A Igreja do Céu junto com a Igreja da Terra se une em prol de uma adoração ao nosso Senhor, que ali está o nosso sacrifício, nossa salvação, que é o corpo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, né? Sim. Como que é para um músico preparar para entrar nesta unção através do nosso Senhor? Primeiro, a preparação, por exemplo, vamos cantar no domingo na missa. Nós estamos calados para aquele momento, para aquela Santa Missa. Primeiro a gente vai rezar a liturgia, né? Ver com as leituras do dia, né? O evangelho, né? Rezar em cima da liturgia como o padre prepara. Ele se prepara para aquela homilia. Não chegar lá, eu gosto dessa música, é bonitinha, vou colocar, essa me toca mais. Jamais, jamais. Né? Aí a gente estaria fugindo da questão litúrgica. Então a gente reza a liturgia para poder que as músicas sejam adequadas para a liturgia. Né? Não adianta o evangelho ser do Bom Pastor e eu colocar, né, outra música que não tem nada a ver com o Bom Pastor. Então a gente vai se voltar para essa questão que o evangelho, que as leituras daquele dia nos chama. Como o salmo. A gente coloca uma melodia que facilite para que os fiéis possam cantar e rezar junto. Nada de show, né? Tem que ser algo bem simples, orante, para que a comunidade reze. Porque o ministério só ajuda a comunidade a rezar através do canto ali na liturgia. Então não está ali para show, né? Está ali para que os cantos sejam fáceis e que do povo, para que a comunidade possa rezar e cantar também através do canto. Então a gente se prepara nesse sentido, né? Legal. Não pode ser o meu eu, né? E como eu disse, o Padre Zezinho falou, usar um pouco menos a palavra eu. Tem uma música dele dizendo isso.
Mas ali é para servir, para colocar a comunidade, trazer para que ela possa rezar e orar junto com os irmãos ali presentes, né? Senão vira show, né? E esse não é o sentido, né? E é muito profundo e sério, né, Thiago? Sim. É, porque você tem que ir preparado. Isso não é só para os músicos também, mas também para os proclamadores da palavra, Sim, né, para os acólitos, claro. né, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, porque tem que ter essa preparação antes para poder servir ao nosso Senhor ali Claro, não pode no de qualquer altar, jeito, né? né? É. E, Thiago, me diz uma coisa, como é servir em família, né? Porque todo mundo da sua família são da Ordem Terceira, são do Ministério de Música, né? Como é servir em família assim, isso todos sendo consagrados, né? De uma Sim, certa forma, né? sim, sim. O único que não é meu irmão. Meu irmão ele não é. É porque ele, como mora mais distante, depois que casou, então tem mais essa questão da dificuldade. Mas ele continua tocando e segue com a gente. Mas na questão da ordem, somos eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, né? Da Ordem Terceira Carmelita. Nesse sentido de caminhar junto, como família, consagrados, é uma alegria na questão do apoio, né? Um ajuda o outro quando está desanimado, né, vocacionalmente, ou desanimado para ir naquela formação, ou desanimado para ir numa reunião. Vai desanimado mesmo. Lá você cria ânimo. Não quer rezar? Vai sem rezar, né? Vai lá, vai te tocar e vai trazer você para poder rezar, para voltar a esse chamado, que acontece, né? Como eu disse, os desânimo. Mas a gente se ajuda muito, a gente partilha, né? A gente escuta um ao outro, a gente reza através da palavra. Se não entendeu alguma coisa, a gente se ajuda nesse sentido para que o outro caminhe junto. Nunca deixar para trás. E é assim que deve ser a igreja, né? Nós irmãos, Exato. pastoral. Aquele não está comparecendo, você foi lá para saber o porquê que ele não está vindo. Se está doente, se precisa de alguma coisa. Eu acho que é muito triste um irmão que fica doente e ninguém vai lá saber o que está acontecendo. E esse é o nosso chamado que o Papa Francisco nos faz, né? Sair das nossas igrejas, sair da sacristia. Vai ao encontro do outro, né? É ir ao povo. É ir até aquele irmão que precisa. E às vezes acontece, muitas vezes, isso entre nós, família. Não está bem? Chama para conversar, para partilhar a vida, para dar uma injeção de ânimo para que a gente possa caminhar junto, né? Então a facilidade nesse sentido é que a gente está ali junto, se apoiando, um olhando, fala, olha, não está bem, já conhece, né? Ih, fulano não está bem. Às vezes a gente conhece até pelo tom da voz, né? Eu tenho essa sensibilidade É de mesmo, conhecer, Thiago? se você ligar para mim e você estiver triste, eu consigo. Ih, Elias está triste, né? Olha só. Assim, uma vez eu fui num autógrafo do Valmir Alencar, do Adoração em Vida, e só pelo meu tom de voz ele falou que eu era músico. E eu nunca falei, nossa, como que ele Olha sabe? só. Ele falou, você é músico? Eu falei, eu sou. Eu falei, como que você sabe? Pelo tom de voz. Eu falei, olha, mais Que um profundo. ponto pra gente ter essa sensibilidade, né? De prestar atenção, né? Quando é músico, não é se tá bem, se não tá. Então, é essas questões que vale a pena a gente estar sempre de olho e atento quando os irmãos não estiverem bem, da gente trazer junto. Ir atrás, para rezar, para ajudar, se colocar à disposição do outro, né? Isso é bonito. E você tocando isso, inclusive até puxei aqui para poder trazer para você, em Salmo 22:4 ele diz assim: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E aí, entre parênteses, né? O louvor liberta, cura e transforma. E aí, fechando parênteses, né? E é bonito isso porque é profundo essa parte do salmo, porque mesmo sem forças, louve mesmo assim, Sim, né? Que Deus habita neste louvor, né, o sim. Tiago? Então, muitas vezes a gente entra no desânimo ali, né? Pô, eu vou ter que servir, eu vou para uma formação, ou eu preciso estar dentro da comunidade. Talvez aquele dia que a gente está menos vontade de ir é De, onde que o Senhor mais faz, né? opa, e age, né? Que age mais, E né? age, sim. Nesse sentido aí, trazendo, esse é um ano que eu tenho enfrentado bastante dificuldades, né? No sentido da saúde. Eu fiquei internado 2 vezes esse ano com hepatite A aguda e até hoje ainda enfrento algumas dificuldades, né? O fígado está crescido, estou com 2 hemangiomas no fígado, tem agora o último exame que eu fiz tem pedra na vesícula e isso gera esse mal-estar, né? Muita dor abdominal, ânsia e aí vai, né? E se eu fosse desanimar, eu estava perdido.
Mas eu não desanimo, eu sou daquele que brasileiro não desiste nunca, né? Então vou atrás, me cuido, isso é importante a gente se cuidar, né? É necessário a gente se cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Exato. Então a gente tem que cuidar Perfeito. e analisar como que a gente está colhendo Deus dentro de nós. O que estamos fazendo com nossas mãos, né? Aqui que recebemos o nosso Senhor, o que nós estamos falando? O nosso coração, nossa mente, o que estamos pensando, né? Então sempre está em processo de analisar, de fazer esse exercício para estar sempre preparado para receber aquele que vem até nós ou para ouvir a palavra de Deus, né? E na ordem a gente é chamada a isso, né? Estar com o coração sempre aberto para acolher tudo aquilo que Deus quer colocar na nossa vida, né? E muitas vezes entra essa questão da preguiça, né? Que a gente é humano, do desânimo que bate. E é o que eu disse, tá desanimado, tá com preguiça? Vai assim mesmo, cair lá, Deus toca e a gente fala, tá vendo? Se eu não tivesse vindo, eu ia perder isso, né? E é assim a nossa vida. Se a gente for deixar para se abater por essas questões, a gente não vai. A gente vai ficar numa questão de comodismo. E é o que eu dizia com o Cícero agora, pouco antes de entrar. E aí partilhávamos. Já pensou se a dom de Deus, ele fala, para quê? Vou sair da minha vida, da minha família, do meu conforto, ficar correndo atrás e vai no evento e evangeliza? Não, para que isso? Eu vou ficar no nosso mundinho. É muito mais cômodo, né, É Tiago? lógico. E muitos somos de nós nas nossas igrejas. Só vou ali, sento no banco, imagina, vou ser coordenador da pastoral tal, ou vou ajudar naquilo. Não, tá ótimo aqui. Só vou à missa e já acho que tá fazendo muito, né? E isso é triste, né? É. Porque até é interessante você tocar nesse assunto. Eu vou até abrir aqui um parênteses, mas vai ser breve até, porque muitas vezes a gente reclama muito, né? Até mesmo a gente que serve, né? Ah, porque tem formação é um sábado. Mas aí eu reclamo porque a paróquia está assim, porque aquela pastoral está assado, porque é isso, porque é aquilo. Só que quando tem uma formação, eu não saio da minha zona de conforto e vou à formação, porque a formação a gente acaba esquecendo que aquela formação é para nos ajudar a servir melhor. E talvez aquele conhecimento a gente não tem. Então. E a gente começa a criticar o padre, criticar a paróquia, criticar os irmãos. Só que eu mesmo não faço a minha parte para o servir bem. E nós esquecemos quem que o chama é Deus. Né? E é ao sair mesmo da zona de conforto, porque se a gente fosse fazer tudo que a gente quer, olha, eu acho que a gente poderia, muitos de nós, inclusive, nem da igreja estaríamos. Sim, sim, sim. Porque as pessoas olham, Tiago, igual você, né? Você está passando por um momento de tribulação e de aprovação, né? Você poderia muito bem falar, não, eu estou com enfermidade e vou ficar em casa. Sim. Não, mas você sabe quem o chamou e sabe quem o está servindo, né, Tiago? E confia, né? E confia. Confia. Porque muitas vezes, nesse momento, a gente acaba entrando em desespero, né? É. E esse desespero acaba, que é a falta da fé, a falta da esperança, né, Tiago? E a gente acaba deixando levar por essa falta da esperança e muitas vezes se perdendo neste momento. E aí entra também a questão do testemunho de vida, né? Claro, claro. Fundamental, fundamental. Porque nesse sentido da questão da enfermidade que você está falando, a gente confia que um bem maior virá, né? Porque a gente não passa por uma questão, por uma dificuldade à toa, né? Ali tem um porquê. É claro que naquele momento a gente não compreende, né? Mas lá na frente, depois, a resposta vai vir. Às vezes foi necessário a gente passar por esse processo de se lapidar para que lá na frente o bem maior pudesse vir. A vitória vai vir. Então, alguma coisa Deus quer de mim. Se eu estou sendo provado, Deus quer algo na minha vida. E eu confio que Ele está comigo, que Ele não me abandona, né? E para sustentar diante dessa tribulação, entra novamente, é o que eu digo, é a oração. É a oração, é a Eucaristia, é a palavra. Que esses são as armas para a gente enfrentar as dificuldades. Senão a gente se afunda. Né? É o sustento, né, Tiago? Como muita gente está se entrando aí na depressão, ansiedade. Infelizmente, esses são os males do nosso tempo. Exato. E como que a gente consegue vencer os males do nosso tempo? Tem um único remédio, é a Eucaristia. A Eucaristia que sustenta e consegue a gente vencer essa tribulação. Se não for por esse caminho, não tem outro. Eu não vejo outro. E a Eucaristia é realmente é o maior, né? É o maior sacramento e o maior alimento das nossas almas, do nosso corpo, né, Tiago? E aí que entra a questão da gente se questionar, o que faria Jesus no meu lugar?
Diante de que situação? De como eu estou comungando, se eu estou preparado, qual que é a minha postura, até mesmo no sentar. Eu já ouvi padre dizer, a nossa postura de sentar na igreja diz muito se a gente está aberto ou não para aquilo que está sendo colocado, né? Que as homilias é um momento de uma catequese para nós, né? E muitas vezes a gente está no celular, muitas vezes a gente já está com a cabeça lá, eu vou fazer arroz, feijão, comida, ou está com problema. A gente não para se colocar ali, né? Eu estou aqui, agora é eu e você aqui, né? E aí a gente não tem um foco. Geralmente a gente perde muito foco, né? Então, um exercício que eu aprendi no seminário, quando eu estudei para a caminhada vocacional para ser padre, sempre chegar 15, 20 minutos antes, para que você acalme, saia da agitação do mundo, que nosso mundo é muito agitado, né? Aí a gente respira, se acalma, para que a gente possa rezar bem a Santa Missa. Já pedindo Espírito Santo para que ilumine nossa mente, nosso coração, para receber aquela palavra, né? Aquele toque de Deus na nossa vida, para que a partir dali a gente coloque em prática tudo aquilo que a liturgia nos trouxe naquele dia, né? Porque a missa termina ali, mas a nossa missão começa de colocar em prática, né? De fazer com que aquela semente que foi plantada no nosso coração, né? Ela possa germinar e possa dar frutos através do nosso testemunho, da nossa vida como cristão, né? Exatamente, Tiago. Muitas informações e profundas, né, Tiago? Sim, Que sim. a gente acaba aprofundando ali, que você fala, nossa, porque em cima disso tem uma preparação que a gente tem que ter, porque é um sacramento profundo. E aí a gente vai entrar aqui em outra esfera, que não é a nossa pauta, mas em outro momento a gente vai falar, que é sobre a própria Eucaristia, né? A própria Santa Missa, né, Tiago? Claro, claro. Antes, nós dar continuidade, Thiago, que alegria ter você aqui com a gente, Eu né? que Sempre agradeço. É bom, uma alegria né? minha. Sempre bom. E eu você também que está nos acompanhando, aproveite para você comentar aqui o que você está achando, a experiência que você teve na sua paróquia, o que você está tendo na sua paróquia. E curta, compartilha com aquele irmão que precisa ouvir essa palavra hoje. E quero agradecer os nossos apoiadores, Loja Cheia de Graça, artigos católicos e devocionais que sustentam a sua caminhada de fé. Também Catholic Lovers, vestindo com orgulho a identidade católica. E também a Júlia Cortez, fotografia. Fotografia eternizando aqueles momentos especiais com fé e com muita beleza. Você pode encontrá-los nas redes sociais, no Instagram, no @CatholicLovers_. O Catholic é com TH. Depois a loja cheia de graça, @cheiadegraça.psj. E a Júlia Cortez Fotografia, Júlia Cortez Fotografia, Cortez com Z. Entra, curta, compartilha, chamem no direct. Olha, esses nossos apoiadores é sempre bom, sabe, Thiago? Eu sempre falo que eles que são os canais de graças para hoje nós estarmos aqui e levar aos nossos irmãos esses testemunhos, as formações, aos exemplos, né, aquilo que o Senhor faz na vida de cada um dos nossos irmãos, porque alimenta a nossa fé, né, Thiago? Claro. Este momento alimenta a nossa fé. E me diz uma coisa, Thiago, e nesse termo, né, de alimentar a fé, quais são os frutos, né, que você vê na sua vida espiritual e na sua missão como consagrado? A questão da oração. A A oração. oração, no começo, não tinha, confesso, não tinha muito essa vida de oração, sabe? De buscar mais profundo nessa questão da intimidade com Deus. Até porque minha mãe dizia que eu era uma criança muito imperativa. E até hoje, não sou naquele grau como era quando criança, mas ainda tenho minhas ansiedades, né? E procuro trabalhar, conhecer a nossa história, que isso é fundamental para a gente poder se conhecer, se trabalhar, conhecer nossos limites, até onde a gente pode ir. E nesse sentido, eu procuro sempre me desafiar, né? Se estou numa fila de banco e demora, aí você já começa a bater a perna. Aí eu já começo a respirar e a já entrar minha mente na oração, né? Então, são pequenos passos que eu fui me alimentando e aprendendo através das dificuldades, trazendo a oração. Tá no ônibus, ali no silêncio? Reza. Tá num lugar? Pega um livro de espiritualidade, reza. Abre a palavra, reza. Então, esse foi os frutos da oração na minha vida, no sentido que não tinha essa intimidade profunda com Deus, sabe?
né? E aí entra também a questão do testemunho da minha mãe, da oração, da intercessão, de se encontrar nesse sentido da, da, da oração, de rezar pelos outros, né? E eu fui buscando para minha vida. Não tenho esse dom da intercessão, mas tenho o dom da oração, de rezar, de buscar uma vida de fé mais constante e firme em Deus, né? Então, os frutos foram esse principal fruto da questão da oração. E trazendo para você um fato que aconteceu num grupo de oração, estávamos em poucas pessoas, não tinha mais ali na casa, não tinha mais que 20 pessoas, e nós conhecemos o batismo no Espírito Santo, né? Nos nossos rebanhão, né? Aí nos nossos estádios, naquela época, quando eu era criança, era lotado, era cheio, né? O Alegrai-vos no Ibirapuera, né? Aqueles eventos de carnaval, Padre Jonas, né? Monsenhor Jonas, Padre Marcelo, enfim, momentos que fica aqui na nossa mente, né? Gravados, sei lá, do nosso coração. E uma vez, então, nesse grupo de oração, a nossa, né? Rezando, começamos a clamar o Espírito Santo. E foi um fato muito interessante, né? Eu era jovenzinho ainda, e Deus tocou de uma forma, eu falo que o Espírito Santo fez, como aconteceu quando Maria Santíssima estava reunida no cenáculo em Jerusalém com os apóstolos, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e ali começaram a falar novas línguas. Isso aconteceu conosco. Começamos a orar em línguas, que é um dos dons aí, né? Na renovação carismática que nós conhecemos. E aí alguns irmãos começaram a dar gargalhada, mas não gargalhada de deboche, maligna, não. Gargalhada gostosa, daquilo que Deus estava fazendo nela, abrasando o coração dela. Começou a dar aquela gargalhada gostosa e começou a bater palma, pular, louvar, como fala Davi, dançou na presença de Deus. E assim foi. Uns cantavam, outros rezavam, outros batiam palma, outros dançavam. E assim foram o que aconteceu conosco. Aí depois perguntou para cada um o que aconteceu. Ah, meu coração só abrasou. Eu senti uma presença tão forte do Espírito Santo queimando o meu coração que era impossível ficar assim. Não tinha, né? Então isso foi esses pontos que foi tocando e eternizando a nossa vida, a nossa caminhada de fé, nos levando a uma intimidade mais profunda da oração. E esse é o fruto que marcou e até hoje, né, marca a minha vida, né? Que legal, Thiago. E esses momentos são momentos eternizados, né? Sim, sim. Que a gente leva pra vida mesmo, vida, né, Thiago? É. E você falava, né, em relação a esses momentos dos rebanhões, desses encontros. Hoje, infelizmente, nós não temos muitos, né? Esses encontros, né? Isso foi que ano, Thiago? Ixi, acho que... Olha, eu tô revelando a idade do Thiago aqui. Mas... A minha também, né? Embora o pessoal faça isso, velho, eu falei, só não tenho cabelo, mas eu sou novo. Não tem problema, porque a palavra fala que só vai entrar no reino do céu quem for como criança. A gente já é, né? Não é? Então, a gente via muitos nesse tempo, quando criança, quando jovem, rebanhão, tudo. É como foi abrindo muito leque de acontecer nas suas cidades, então acho que acabou afastando mais. Saiu aquela concentração, Isso, né? que vinha gente de longe, de outras cidades. Hoje tem muito pouco, né? Tem Abraça São Paulo da Canção Nova, são poucos eventos. Quando o Frei Gilson reúne, diminuiu bastante, mas isso não significa que o povo continue buscando nas suas cidades, no salão da igreja ou ginásio da própria cidade ali, que eles se reúnem e continua buscando aí sua vida de oração, seu carisma da renovação, quais sejam o carisma, né? Que legal. Ô, Thiago, vou aproveitar que você está aqui. Acredito que muitos irmãos talvez não saibam, ou saibam, mas não sabem talvez o significado, sobre o escapulário, né, do Carmelo, porque tem a forma do escapulário e aí tem a túnica, né, que é a marrom. Tem como você explicar para nós, Thiago, o que significa? Tem. E como que é para você, né, para a gente que tem o significado do escapulário, como deve ser vivido o escapulário? Sim. Vamos lá. Vamos agora... Aproveitar que o Thiago, né, da terceira ordem, né, a gente sugar um pouquinho das informações. Como que funciona aí o processo. Vamos então agora trazer a imagem aí de Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que trazer na nossa imagem, né, na nossa mente agora? Porque se você for olhar para Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha, o hábito dela é marrom, aí em cima, que é uma túnica, como se fosse a túnica do padre, branca, só que marrom. E em cima dessa túnica, a gente coloca um escapulário. Para você tentar visualizar o escapulário, lembra aí do Padre Léo, que ele usava uma estola
que era uma só, porque geralmente o padre usa uma assim, né? Aham. O padre Léo usava uma só na frente e outra atrás, que colocava entre a cabeça dele, né? Que aí ficava uma parte da estola atrás e outra na frente. Certo. A mesma coisa o escapulário. O escapulário a gente coloca em cima da nossa cabeça, de pano, né? Vai ficar à frente e atrás. E aí vem a capa, por isso que a gente olha para a imagem de Nossa Senhora e vê aquela capa marrom, aquela capa creme, que esse é o hábito do carmelita. Só que diferencia dos leigos, das monjas e dos padres, dos frei. O frei, ele tem um capuz. Você pode ver que às vezes tem alguns frei que colocam o capuz. Aham. Isso diferencia para a gente poder saber quem é frei e quem é leigo, né? E quem é a monja religiosa, né? Para não confundir nossa cabeça. Essa é a forma mais simples da gente entender. Agora, a questão do escapulário, chegou o dia de Nossa Senhora do Carmo, ou em outros momentos, e a gente comprou um escapulário e quer que o padre faça a imposição. Ok. Só que a imposição ela é feita quando é a sua primeira vez. Ah, arrebentou o meu escapulário. Como ele já fez a imposição, nas próximas vezes o padre não tem que fazer a imposição de novo. Ele só abençoa e você mesmo coloca. Mas vai explicar isso pro povo. Aí tá no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, todo mundo quer que o padre faça a imposição, sendo que muitos ali já receberam. Mas ok, o padre faz com todo carinho e todo amor. Aham. Mas, e é necessário estar de escapulário, porque diz que a gente é revestido por Nossa Senhora, né? E quando a gente falecer, no primeiro sábado, Nossa Senhora vem nos buscar. Ela vem nos buscar. Porque nós estamos revestidos do Santo Escapulário, né? Guardado por Nossa Senhora, né? E o escapulário, para uma forma mais fácil, para a gente melhor ainda entender, eu coloco como avental. Sabe avental? Que a Sim, dona de sim. casa coloca para lavar a louça, para fazer ali a comida, ou que o pai coloca para fazer o churrasco. Aham. É a mesma coisa o avental, para a gente servir. A mesma coisa o escapulário. É o nosso avental para a gente servir, se colocar à disposição. Por isso que é importante a ordem terceira estar alicerçada e caminhar junto com a paróquia para servir nos trabalhos pastorais aonde o padre necessita. A ordem terceira caminha junto com o pároco nas necessidades dele, tanto na oração, né, para rezar, Uhum. que muitas vezes o padre chega e reza por mim, eu estou passando por essa dificuldade, e aí a gente vai rezar por ele, mas também vai caminhar junto com as pastorais, auxiliando naquilo que ele precisa, né? Então, por isso que é fundamental, né, a ordem terceira servir a uma paróquia, a uma comunidade, porque o escapulário é sinal de serviço, serviçal. Legal. Então, ou seja, um dos significados é o servir, né? A Ordem Terceira tem essa missão junto, inclusive é lá em Sapopemba, zona leste de São Isso Paulo, mesmo, né, ô Thiago? Sapopemba. E qual que é o Isso. trabalho que vocês estão fazendo atualmente lá? Nós estamos na paróquia São Sebastião, mas dentro da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, a qual vocês tiveram a oportunidade de estar na festa no dia 16 de julho Linda conosco. comunidade Foi uma lá. alegria imensa. E o nosso trabalho social, como eu comentei, é no Buraco do Tatu, né? Ajudando em todos os sentidos. No questão de sacramentos, questão da alimentação, das dificuldades, questão até do espaço, né? Ali esgoto a céu aberto, né? E questão de moradia. Então, isso, cada passo a gente vai tentando ajudar esses irmãos, né, que passam necessidade imensa, né? Esse é o primeiro passo que todo mês a gente está presente lá celebrando a missa, né? É bonito levar a parte social, ajudar na questão da alimentação, mas também espiritual. É fundamental. As duas têm que caminhar junto, né? Nós temos que ser sinal de Deus lá naquela comunidade, aquele povo que sofre, né? E um outro projeto que a gente faz uma vez por ano, aí você fala, nossa, uma vez por ano, por quê? É o nosso Natal Solidário. Então é só no Natal. Aham. Então o que a gente faz no Natal Solidário? A gente apadrinha as crianças. Cada um, você tirou uma criança, você tirou o José de 5 anos, a roupa dele é tamanho tal, tal. Então você vai comprar uma roupinha, você vai comprar um sapato, um brinquedo. A gente faz a sacolinha de Natal. Né? E esse ano, com o benfeitor que a gente conseguiu, ganhou, né? Graças a Deus, vai conseguir comprar materiais escolar e Uau. mais aquilo que precisa de higiene pessoal. Além de fazer um almoço para celebrar o Natal
das nossas crianças e as famílias carentes ali naquele bairro, naquela região, daquela paróquia, né? Então, isso para a gente é uma alegria imensa de também, nesses momentos, trazer a oração, trazer eles também para a igreja, né? Que não fique somente social, mas também o espiritual, que é fundamental, né? Porque o social, como eu disse, é bacana, só que é muito vazio, né? A gente precisa de Deus, a gente precisa da espiritualidade para se sentir preenchido, né? Porque quando a gente passa as dificuldades, a oração é que nos fortalece e a gente sente-se preenchido por Deus, pelo Espírito Santo, né? Para poder continuar caminhar. Caminhando. Na igreja. Caminhando. Senão não tem como, né? Fica muito material, vazio. E o espiritual é fundamental, né? É o que move, né, Tiago? É. E, Tiago, que conselho você dá, né, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que aqueles que sentem o chamado, mas que têm medo de dar o seu sim a essa vocação, a esse chamado, Tiago? Olha, que não tenham medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, não tem problema. Não se contentem em ficar somente às margens, mas que se aprofundem cada vez mais na imensidão, nesse amor que é o coração de Deus. Deixa se tocar, deixa ser trabalhado, se questione, procure o seu padre, procure a priora, né? A vocação para ajudar numa pastoral, procure o coordenador, procure saber mais, né? Se interesse, né? Seja curioso, né? Para saber como funciona. Se você não se identifica com o apostolado, vai ter uma outra pastoral que você se identifique na liturgia, né? E tantos outros, catequese. É claro que para tudo isso você vai se preparar, né? Para ser catequista. Ah, quero ser catequista e amanhã já estou dando catequese. Não. Tem toda uma formação, tem todo um processo para que a gente esteja bem preparado, porque a gente vai se lidar com outras pessoas. A gente tem que se preparar para saber aquilo que a gente está falando. Então, deixe ser tocado, reze bastante. Tá vendo que a oração é sempre fundamental? Reze bastante para saber se é aquilo mesmo que você quer e deixar também a voz de Deus agir em você. Escutar, ter os momentos de silêncio para escutar a voz de Deus, porque em meio ao barulho a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Então, no silêncio de Maria, que é um grande exemplo, a gente vence e a gente consegue ter com mais clareza e o nosso discernimento, aquilo que Deus está tocando no nosso coração, que muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Então vai procurar alguém que possa te ajudar nesse processo, nessa sua caminhada, para que você possa servir com alegria e estar de coração aberto para aquilo que Deus quer trazer para cada um de nós. Seja feita a tua vontade, como diz a oração do Pai Nosso, né? Exatamente. Tiago, parece que começamos agora, mas o tempo voou. Passa rápido, Passa né? muito rápido. Ainda mais quando a gente tem, né, uma espiritualidade e o assunto também ele é muito profundo, né? Parece que a gente nem percebe a hora. As coisas de Deus é assim, né? Passa tão rápido, quando você vê, nossa, nem senti passar. A produção tá acabando de colocar, ó, 55 minutos já. Tá Então vendo? passa rápido, né? Sim, voando, sim. né, Tiago? É que é gostoso falar de Deus, né? Partilhar a vida, né? Isso é verdade, Tiago. Ainda mais numa espiritualidade carmelitana, né? E com os seus carismas, com os dons e como chegar a viver este carisma, né? E a gente se imagina dentro do carisma, né? E aí você fala, nossa, e agora? E muitas vezes cai nessa pergunta, né? Que eu acabei de fazer com você, o medo, né? O medo daquele passo, adentrar para as águas mais profundas, né, Tiago? Mas é natural, né? A gente ter medo, né? Pro que vai vir, como que vai ser. Eu, pelo menos, sou assim. Eu quero saber como que vai ser, me orienta, que hora que vai ser. Eu já sou desse sentido. Mas é normal, isso é gostoso. Eu perguntava para um bispo, e aí, hoje, depois de tantos anos de padre, bispo, como é que é? Às vezes, na homilia, fazer uma palestra. Falei assim, o friozinho a gente sente até hoje. Mas como é para Deus, então a gente não deve sentir vergonha, né? Exato. Quando a gente faz aniversário, a gente fica numa vergonha. Agora, quando a gente vai falar do amor de Deus, não tem vergonha, não. Né? A gente vai, porque a gente está falando de Deus, né? E isso é maravilhoso, né? E é Ele que nos conduz, né? Opa, Ontem compartilhava no grupo de oração com uma irmã, ela dizia exatamente isso, né? Se é para Deus, é Ele que conduz. Tudo é Ele, nada é nosso. É claro que a gente se prepara, ok. Exato. Mas lá, por muitas vezes a gente se prepara e chega lá, Deus conduz de outra forma, né? É interessante esse mover de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente está aberto, né? Exatamente. Né? Quando a gente está aberto, isso acontece. E falando em abertura, e é que Deus faz, eu vou agradecer aos nossos apoiadores,
E como eu confio muito no Espírito Santo, você pode fechar com uma oração para nós, com o canto carmelitano, se você puder. Claro. Né? Quero agradecer principalmente a você que está nos acompanhando aqui no Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções. Segue, compartilhe, inclusive no nosso Instagram, @Dom de Deus Produções. Lá tem as atividades, as coberturas em que nós fazemos. Inclusive, Thiago, nós fizemos agora, essa semana, uma cobertura linda, top. Temos ali alguns recortes que nós fizemos, que está, eu não vou falar porque é alguns spoilers, mas está lá no Instagram, então vai lá, corra lá, curta, compartilha umas mensagens incríveis de uma cobertura que nós fizemos. Que bênção. Dia da nossa mamãe, Opa. Nossa Senhora, que foi incrível, foi maravilhoso. E agradeço a você, por você estar sempre aqui nos acompanhando, sempre estando junto com a gente nesse momento de evangelização, de partilha. E quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. Loja cheia de graça, artigos católicos e devocionais que sustentam a nossa caminhada. Inclusive, o Thiago está com uma das camisas da Loja Cheia de Graça. Sou feliz por ser católico. Você pode encontrar essa camisa no próprio Instagram. Você pode entrar lá com a equipe Loja Cheia de Graça, né? Que é @cheiadegraça.psj. Tem a equipe lá que pode te atender. Lá também tem artigos católicos, terços, bíblias, velas, imagens. Então você pode encontrar tudo lá. Então só vou chamar o pessoal todo lá no Instagram. Quero agradecer também a Júlia Cortez Fotografia. Inclusive, final de ano está chegando, dezembro está chegando, e ela está numa promoção, uma campanha, ô Thiago, fotografia de Natal. Família, em família, porque ela só faz fotos em família. Lindo. Né? Inclusive, você pode entrar no Instagram lá da Júlia Cortez Fotografia, ela coloca as imagens lá, né? É uma imagem que você olha e você fala, é Deus ali. Você vê as imagens lindas ali, então você pode entrar na @Júlia Cortez, Cortez com Z, fotografia no Instagram. E também você pode fazer o seu pedido, o seu orçamento lá, para você deixar registrado aquele momento em família, aquele momento especial, para que você possa guardar no seu álbum, guardar para o seu filho, para os seus netos, porque eu tenho certeza que vai ser de grande fruto para você e sua família. E quero agradecer também Catholic Lovers, vestindo com orgulho a identidade católica. E você pode encontrar Catholic Lovers, você com a camiseta Catholic Lovers, no Instagram, @CatholicLovers_, Catholic com TH. E a você, o nosso muito obrigado. É um prazer muito grande e é uma honra ter você aqui com a gente. E aguardo você no próximo episódio. E para você acompanhar, você pode acompanhar no nosso Instagram, @Dom de Deus Produções. Aqui fica o meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando, derramando muitas bênçãos e graças sobre você e a sua família. Thiago, quero agradecer em nome da Dom de Deus Produções, Domcast, a sua presença aqui. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida, a sua vocação, a sua família. Que São José, que está aqui em nosso meio, ele derrame, interceda por você, pela sua vocação e toda a sua família. E mais uma vez, o nosso muito, muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, né, que a gente é tratado, pelo amor, pelo cuidado e a acolhida de vocês é incrível. E o que eu posso fazer é pedir ao Espírito Santo de Deus que sempre ilumine, né, a vida de cada um de vocês, quem está aqui atrás das câmeras, que o Espírito Santo ilumine cada vez mais, fortaleça a caminhada de vocês, que Nossa Senhora do Carmo possa cobrir cada um de vocês com o manto sagrado dela. Amém. E que possa realizar os sonhos segundo a vontade do coração de Deus na vida de vocês. Amém. Muito obrigado, Thiago. Thiago, você pode finalizar, né, essa finalização que você já começou a fazer com uma oração para que Nossa Senhora do Carmo possa continuar abençoando todos nós e os nossos irmãos que nos acompanham. Através desse canto, essa estrofe, quero fazer a nossa oração a Nossa Senhora, pedindo que ela nos guarde, nos proteja, nos ilumine e que ela nos apresente ao seu Filho Jesus todas as nossas intenções que estão no nosso coração, para que Deus possa fazer o melhor em nossas vidas, né? Que ela seja a nossa grande intercessora, Nossa Senhora do Carmo, do Monte Carmelo, a Senhora do lugar, que ela possa nos levar ao seu Filho Jesus. Foi lá no Carmelo que a Virgem nos viu, no mar, numa nuvem, Elias a viu.
Flor do Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria. Salve, salve Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos unidos e permaneceremos unidos para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.